então está começando mais um Louca Vibe. Vocês sabem que no mundo existem muitos lugares aterrorizantes, perturbadores que as pessoas, nem sendo pagas, passariam uma noite sequer. Hoje no Louca Vibe vocês vão conhecer os 5 lugares aterrorizantes e perturbadores que são atrações turísticas nos Estados Unidos. Solta a vinheta. O primeiro lugar aterrorizante de nossa lista é o Museu Mutter, Filadélfia, Pensilvânia. O museu é uma casa de 2 andares, cheia de espécimes humanos preservados em prateleiras, armários de vidro e frascos. Ele fica localizado na Faculdade de Medicina da Filadélfia e tem exposto também várias ferramentas médicas sinistras, mano, muito esquisito. Lá tem um cadáver famoso chamado Lady Sop. Eu não sei falar esse nome. Lady Sop. O nome vai estar aqui aparecendo aqui embaixo, vocês vão saber. Resumindo, galera, basicamente o museu tem espécimes humanas preservadas em potes de vidros, prateleiras e etc. É um lugar totalmente aterrorizante. Eu vou passar algumas fotos aqui para vocês verem o que eu estou falando, porque literalmente eu fiquei aterrorizado com cada foto que a gente vê desse museu. O segundo lugar mais sinistro de nossa lista, o Winchester Mystery House. Apesar do nome bonito, é um lugar muito aterrorizante. Por quê, meus amigos? Esse lugar se localiza em San José, Califórnia. Essa mansão foi habitada por Sarah Winchester. Tá aí o nome da mansão Winchester. Viúva do magnata das armas William Werther Winchester. A casa foi construída em 1884 e hoje é uma propriedade privada e atração turística. Sarah acusava a casa de ser assombrada por espíritos sinistros que morreram pelos rifles do marido. Por 36 anos a casa ficou em construção e tem 160 cômodos, 47 lareiras e mais de 10.000 janelas, portas e escadas. Tudo isso para despistar e confundir os espíritos que estavam lá. Essa mansão também foi inspiração para o filme A Maldição da Casa Winchester. Para vocês terem ideia, galera, o tal marido lá, Lazarento, ele matava tanta gente através do rifle dele que ela acreditava que a casa era habitada por vários espíritos e demônios, que eram o espírito daquelas pessoas que o marido dela tirou a vida e voltava para assombrar a casa dela. Mas galera, pensa comigo aqui, numa casa com mais de 10.000 janelas, escadas e não sei o que. Mano, se minha casa, que não é tão grande assim, tem tanto barulho devido ao tamanho, ao eco, imagina uma mansão dessa, galera. Eu não passo uma noite numa mansão gigante sozinho, nem que me pague. Não é medo. Não é medo, eu também não sou maluco de passar. Pra que uma casa tão grande pra mim sozinho? Não tem sentido. E você, teria coragem de passar uma noite na mansão Winchester? Nas paredes, esse espírito é uma força que nunca vimos antes. Ele nos encontrou. A maldição da casa Winchester. E em terceiro lugar, Hospital Estadual de Weston, West Virginia. O hospital foi um sanatório que funcionou entre 1864 e 1994 e era chamado de Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Eu não sei falar isso porque eu não sei falar inglês. Enfim, traduzindo, um lugar para lunático. O lugar sofreu superlotação, má higiene e fora os maus tratos. Os pacientes que não conseguiam ser controlados eram trancados em jaulas. Por causa do sofrimento e tortura extrema, o prédio é considerado mal assombrado. Hoje ele é um ponto turístico e tem passeios noturnos que custam em média $100. $100 que, trazendo aqui para o nosso real, que é do Brasil,
custa em média 371 e alguma coisa. Muitos jovens malucos dos Estados Unidos têm um certo desejo de passar uma noite nesse hospital para saber se realmente acontecem coisas aterrorizantes nesse hospital. Galera, uma coisa eu sei, que não é certo brincar com esse tipo de coisa, não é correto a gente brincar com esse tipo de coisa, sobrenatural, eu acredito numa coisa, eu acredito em céu e inferno, eu acredito em Deus e demônios. Então eu acredito, se a pessoa já vai com medo, o demônio se aproveita para brincar com a vida daquela pessoa e aí a pessoa fica realmente ouvindo coisas, fora que a pessoa já tá com medo, né? Ouve qualquer barulhinho e já fica tremendo. Para aqueles que assistem esse vídeo, eu dou um conselho para vocês que pelo menos querem ir para os Estados Unidos ou vão. Não tentem fazer uma maluquice dessa que é passar uma noite no hospital. Não só por coisas sobrenaturais. Eu falo pelo perigo, galera, porque existem pessoas mal intencionadas. Você vai passar uma noite num lugar escuro, acontece algo e ninguém fica sabendo. Em quarto lugar, Lizzie Borden Rose, Fall River, Massachusetts. Em 1882, Lizzie Borden matou seu pai e a madrasta com um machado. O caso nunca foi resolvido e Lizzie nunca foi condenada. Dizem que ela agiu de maneira suspeita nos interrogatórios, mas permaneceu serena e equilibrada. Há relatos que ela queimou o vestido sujo de sangue no forno. Alguns dizem que foi depois do crime. Hoje a casa é um bed and breakfast, um lugar para você passar a noite, pernoitar e tomar café da manhã e ainda sai com lembrancinhas dessa casa. Poxa, passar uma noite numa casa que aconteceu um duplo homicídio, então não é muito legal. Outro lugar, mas não menos importante, o Palácio do Sultão Nova Orleans. Um fazendeiro local chamado Jim construiu a casa em 1836 e depois da Guerra Civil teve que colocar a casa para aluguel. O primeiro locatário foi o príncipe Suleiman, um cara que se dizia que era um sultão turco. Ele adorava orgias e mantinha várias escravas, mulheres com deformidades e crianças lá dentro contra sua vontade. Um dia, um invasor entrou na casa, decapitou todo mundo e enterrou o sultão vivo no quintal. Hoje a casa entrou para o grupo de casos sobrenaturais da cidade. Basicamente, esse sultão, que era o príncipe Suleiman, que se dizia um sultão turco, ele gostava de fazer orgias com mulheres deformadas, digamos assim. Levava mulheres e crianças e mantinham nessa casa preso contra sua vontade. Até que um dia chegou um doido lá, né? Invadiu a casa, acabou decapitando todo mundo, enterrou o sultão vivo no quintal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a vocês que tiveram a coragem de chegar até aqui. Compartilhe esse vídeo para geral, porque eles têm um conhecimento e a noção de não querer passar nenhuma noite numa casa dessa. Me sigam nas minhas redes sociais e me mandem direct no Instagram falando de que tipo de vídeo vocês mais gostam que eu irei fazer aqui no canal. Mandem suas perguntas, mandem tudo que vocês quiserem no direct do Instagram, que eu vou tentar responder ao máximo de pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos em busca dos 300 inscritos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.